Então, continuando a matéria, né, sobre liberalismo econômico, agora eu vou te mostrar onde que se originou o liberalismo econômico, que é a Inglaterra, e quem que pensou primeiramente no liberalismo econômico, né? Então foi Adam Smith, escrevendo um livro em 1770, tá? Aqui eu vou falar sobre o liberalismo econômico industrial, industrialismo em inglês, porque você tem o liberalismo francês também, só que lá é agrarismo, eles mexem com a terra e acreditam que a terra é o futuro do planeta, por isso o nome fisiocracia, mas aqui vamos dar ênfase ao industrialismo devido à Revolução Industrial. E aí, então, eu acho importante pontuar primeiro o nome do livro dele, que é Investigação sobre a Natureza. Aqui a gente mostra o racionalismo presente no título, Investigação sobre a Natureza e as causas da riqueza das nações. Então ele vai escrever um manual te mostrando o que fez a Inglaterra se tornar uma potência mundial no século XVIII. Por que a economia se torna tão forte naquele período? Então ele vai numa fábrica, ele pesquisa, ele estuda, ele senta. O primeiro lugar que ele vai é uma fábrica de alfinetes, e nessa fábrica de alfinetes ele estuda e observa aquilo que fez o aumento da produção. E aí ele vai identificar a divisão do trabalho, mas nós vamos falar sobre isso mais tarde depois. Mas te mostra aqui, eu acho, uma característica importante do processo da racionalização sobre o trabalho, né? Uma mudança na ótica do trabalho. Então Adam Smith, ele parte dessa análise numa fábrica de alfinete, e o livro dele, A Riqueza das Nações, para quem quer pesquisar, quem não tem, você acha ele em PDF na internet. Mas as duas primeiras palavras que ele utiliza para determinar a riqueza das nações é o trabalho. É o sujeito do livro dele, trabalho. Te mostrando aí uma pegada que vem desde o século XVII, criando esse espírito, né? Beleza. O que você tem antes disso, dele inventar o livro? Quais são as influências dele? É no Aristóteles, grego, principalmente, né, que fala sobre o interesse pessoal, que aqui dar-se-á um nome em inglês de self-interest, ou seja, interesse pessoal, traduzido da minha ótica de forma errada como egoísmo. O egoísmo é bom para a sociedade, mas qual que é o problema de você falar isso? Porque o egoísmo tomou uma conotação ruim para nós. O egoísmo aqui não é esse sentimento que você tem de não querer emprestar as coisas, tá? Mas sim a autonomia do homem, beleza? E um francês, em 1750, o livro dele sai em 1770, do Adam Smith, chamado Quinet, François Quinet, que fala sobre o interesse pessoal na atividade econômica. Quinet era um fisiocrata, então, te mostrando aí a influência do Adam Smith, tá? Beleza. E aí, peguei uma frase mais famosa dele, retirada do livro dele, principalmente, que fala o seguinte: não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu auto-interesse, que foi traduzido o egoísmo. Então, peguei já pronto de um livro que usa a definição egoísta, mas lembrando que a definição egoísta aqui é a autonomia do homem. Como indivíduos somos autônomos, buscamos o nosso interesse pessoal, tá? Procuramos melhorar nosso bem-estar pessoal consumindo bens e serviços e atingindo metas, ao racionalismo. Beleza? O que vai acontecer? Olha lá. Tomando decisões, coletando informações, calculando o metodismo. Perceba que ações nos ajudarão a atingir as metas sem custar tanto, lucro. E aí, cria-se uma definição nova de Adam Smith, o Homo economicus, que é calculista, frio e racional. Beleza? Então essa aqui é a primeira parte do livro dele, surgindo de onde ele parte a teoria dele. Beleza? E aí você mostra o espírito inglês de análise, né? Aquele espírito empirista de observação, mostrando as abelhas na colmeia, assim como outros já analisaram, né? O lobo se torna o lobo para o outro homem. Então o inglês tem essa característica, observar a natureza e fazer aplicabilidades dela. A abelha nas colmeias, a fábula do Mandeville, que fala que quando as abelhas buscam interesse próprio, ela consegue beneficiar toda uma colmeia. Então ele parte desse princípio, beleza?
E aí tem uma coisa interessante. Olha só o pensamento do Adam Smith ampliando, partindo do homo econômicos, né? Todo indivíduo age em interesse próprio, ponto, fato. Isso pode levar a uma mistura caótica de produtos e preços, mas, segundo a teoria dele, outras pessoas interesseiras fazem a competição. Então aqui está a lei da oferta e da procura, da demanda, da necessidade do produto, da iniciativa privada, da livre concorrência. Tá? Se um vendedor cobra caro demais, se o empregador paga salários baixos demais, o outro vai reduzir o seu preço e o primeiro vendedor não venderá seus produtos. O outro vai pegar os empregados dele e sua empresa falirá. Agora, olha que detalhe, né? Óbvio que Adam Smith, apesar de estar vendo essa ideia egoísta de alta ação do homem, né? De iniciativa do homem, ele não está fazendo uma análise macro. Então, por isso, ele está analisando o século XVIII, mas ele não percebeu que a lei da oferta e da procura pode ser também aplicada no homem. Se o homem se torna mercadoria, o excesso de mão de obra leva à queda do salário do homem. Beleza? Levando à exploração. Obviamente, Adam Smith não percebeu isso. Ele não viu as greves operárias, ele não viu o movimento operário, ele não conheceu Karl Marx, tá? Karl Marx também não faz uma crítica ao capitalismo, ele tenta reorganizar o capitalismo, mas está vendo aqui que ele não viu isso. Então ele escreve sobre a ótica do burguês. Tá? É injusto também você mostrar e detonar Adam Smith. Então entenda, um contexto do século XVIII. Beleza? E aí o que vai acontecer? As empresas vão à falência se não pagarem os salários de mercado. Olha a questão. E não fizerem os produtos que o mercado exige, pelo preço que as pessoas se dispõem a pagar. A noção de mercado, de venda, de mercadoria, que surgiu também de oferta e demanda. E que ele fala, então, que toda vez essa lei da oferta e da procura, quem vai manter os preços e vai acabar com toda a exploração ou todo o problema, a exploração pode acontecer, mas a tendência dela é acabar e tudo que é produzido ser dividido, na ideia assim, todo mundo vai ter acesso porque a riqueza vai ser distribuída com o crescimento do liberalismo, na ideia de Adam Smith. O início sim vai haver exploração, mas depois a exploração acaba, é que a mão invisível do mercado impõe essa ordem. Não precisa intervenção estatal, porque a própria mão do mercado racional, ela modela o preço dos produtos, tá? Por isso que não pode haver monopólios, é por isso que não pode ter alguém controlando a economia, beleza? Porque senão ela não funciona. E aí, eu vou fazer um adentro aqui do livro dele. Ele menciona a mão invisível apenas uma vez na sua obra, tá? De 5 volumes. Então ele tem 5 volumes e apenas uma vez ele fala sobre a mão invisível. Mas quando você lê o livro dele, você percebe a noção da mão invisível em todo lugar do livro. Tá bom? A ideia econômica e a ideia do processo é como se fosse uma máquina gigante, uma mega empresa. De novo, a mesma visão mecanicista dos processos. Tá? E aí, no mercado, a demanda pode mudar por várias razões. Quando a mudança ocorre, o mercado reage alterando a oferta. Isso ocorre espontaneamente. Não é a pessoa que decide. É o mercado que rege essas leis todas de acontecimento. E aí ele tem uma análise interessante aqui da demanda em dias chuvosos por guarda-chuvas e óculos de sol. Então, dando um exemplozinho para você entender o que é essa mão invisível, o que é o mercado. Né? Durante um verão chuvoso, a demanda de guarda-chuva sobe, se tem muita chuva. Tá? Sobem os preços, sobem os lucros. As fábricas de guarda-chuva empregam mais gente e têm lucro até a outra empresa entrar no mercado. E os preços voltam a um nível natural. Então, quando há uma concorrência, há um nivelamento do preço. Por isso que a livre concorrência é muito importante para o sistema liberal. Por isso, não pode haver monopólios. Porque se haver monopólio, se tiver só um cara vendendo, o preço vai lá nas alturas. E aí você vem ao outro lado. A demanda de óculos escuro cai, por exemplo. Se tem dia chuvoso, você não vai usar óculos escuro. Caem os preços dos óculos, caem os lucros da pessoa, empregadores interesseiros dispensam os funcionários. Os funcionários vão trabalhar no próximo negócio do guarda-chuva. De novo aqui, não levou-se em conta a abundância de mão de obra.
mas aqui a ideia dessa mão invisível do mercado regendo as relações humanas. Beleza? Obviamente, ele não previu o surgimento das desigualdades. Tá? E aí, eu usei até um liberal atual da escola austríaca, neoliberal, falando sobre a divisão do trabalho, que é outro ponto muito importante de Adam Smith. Então, nós vimos a mão invisível do mercado, lei da oferta e da procura, e agora a coisa muito, o Estado não poder intervir, não pode haver monopólios, daí a crítica ao mercantilismo. E agora uma coisa muito interessante, a divisão do trabalho. É a aplicação da racionalidade sobre o trabalho. Qualquer ampliação da divisão do trabalho propicia vantagens a todos os que participam nela. Aumenta a produção e aumenta a distribuição de renda e de lucro. Aqui está o von Mises, né, que é uma escola austríaca, liberal, neoliberal, falando sobre a divisão do trabalho. Então está aqui um exemplozinho da divisão do trabalho. Os trabalhadores se concentram em uma tarefa, não se perde tempo algum trocando de tarefa, isso aumenta a produção, reduz os custos, a repetição aumenta a habilidade e a velocidade de produção. Eu até posso mostrar para vocês isso num vídeo posterior, tá? Então aqui eu vou te mostrar agora o que eu acabei de falar da divisão do trabalho, o trabalhador se especializando em apenas uma tarefa, numa fábrica, esse filme chama-se Baraka, e eu vou te mostrar essa divisão numa fábrica, o cara agindo e fazendo uma parte só da produção de um teclado ou de um computador. Isso é lá nos países orientais, né? Japão, se não me engano, no Japão, olha só. Se torna mais rápido, mais producente, assim como Mises falou e que o Adam Smith falava lá. Especializa apenas numa parte da produção. Se bobear, nem sabe o que está acontecendo no final da produção. Olha. Então aí estou te mostrando a divisão do trabalho nesse processo no mundo atual. E a conclusão óbvia e clara do processo de divisão do trabalho é o aumento da produção, como se tem hoje, né? Então você tem aqui a questão da revolução industrial, da produção em larga escala, de um trabalhador fazendo a parte. Se não me engano, o professor Vinícius deve passar para vocês o vídeo do Charlie Chaplin, né? Obviamente, não se levou em conta que esse processo levaria às doenças de trabalho, né? LER, processos repetitivos, questões psicológicas. Óbvio que não, que aí o pensamento não seria esse. Mas aí o fim justificando o meio do aumento da produção. E aí, aquilo que eu já falei a vocês anteriormente, da não poder ter a questão dos monopólios, né? E aí, atualmente, né, o governo americano, se você olhar, existem leis que proíbem a formação de monopólios. Então, quando se fala em privatização, não é vender para 4 empresas, mas vender por um tanto de gente. São 500 empresas disputando o mesmo mercado. Exemplo, no Brasil você tem 4 empresas telefônicas. Isso é monopólio. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem 230, 250, abaixando assim o preço do custo para o consumidor final. Não devemos tolerar um governo opressivo nem uma oligarquia setorial na forma de monopólios e de cartéis, né? Então, aqui te mostrando como se deu o pensamento do liberalismo econômico e seu precursor, o Adam Smith. E essas ideias aí são as ideias do liberalismo econômico que vai chamar no futuro capitalismo, porque tudo gira em torno do capital. Darei uma aula apenas... Aí nós veremos lá no século XIX qual foi a consequência disso para o trabalhador e o que vai acontecer lá no século XIX. Obviamente, Adam Smith não previa futuro. 100 anos depois desse processo, o que vai acontecer na Europa e no mundo. Beijo.